Todos os dias, em algum momento, nos olhamos no espelho. O que vemos é o reflexo da nossa imagem. Mas será que essa imagem reflete como você realmente está? Se através do espelho fosse possível ver o seu interior, que imagem este espelho refletiria? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha problemas com vícios. A minha vida sentimental ela era bem conturbada, né? Vinha de relacionamentos difíceis, com traição, com vários tipos de problemas, né? Eu era uma pessoa muito insegura também, isso atrapalhava também os relacionamentos, né? Também tinha problemas em casa, meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, era muito conturbado, né? Como cuidar do que reflete o seu interior? Como mudar o destino da sua alma? Como viver hoje uma vida em paz e plena? Milhares de pessoas encontram essas respostas através do estudo da Palavra de Deus. O reino dos céus pertence aos que andam na justiça. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, mas nós temos a obrigação, o dever de praticar a justiça, de fazer o que é certo. Não é ser santinho, é fazer o que é certo. Essa reunião ela é muito importante, né? Porque é a reunião que a gente vem para ouvir a palavra, né? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente vem na quarta-feira é Deus falando com a gente, né? A gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e aquilo fortalece a gente. Deus fala com a gente e aquilo fortalece a gente para que a gente consiga, no dia a dia, vencer, né? Os nossos obstáculos, os nossos problemas. Uma noite de fortalecimento espiritual que garante discernimento e transformação por completo. O primeiro passo foi chegar até o altar e entregar tudo isso para Deus, né? Toda a minha vida ali, entregar os meus pensamentos, o que eu achava, porque a gente vem do mundo com muitos achismos, com certo orgulho, a gente acha que a gente sabe como resolver os problemas, mas quando a gente chega, a gente ouve a palavra, a gente se vê, né? A gente se percebe como a gente é e entrega isso para Deus, então Deus acaba fazendo a transformação na nossa vida, né? Então participei das correntes, principalmente de quarta-feira, e aí que está a importância da quarta-feira, né? Porque chegando na quarta-feira, ouvindo a palavra, eu pude perceber como eu estava, os problemas que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia de errado. E ali eu fui até o altar, com convite também, que veio na quarta-feira, e entreguei isso nas mãos de Deus, né? Entreguei tudo o que eu achava, tudo que eu pensava que eu era, e Deus foi me transformando, foi me renovando, e isso foi mudando, né? Hoje eu estou muito bem, hoje, graças a Deus, eu sou bem casado, né? Estou casado há 15 anos, né? Então um problema sentimental, ele acabou. No primeiro dia que eu botei o pé na igreja, os vícios também acabaram, porque eu queria muito parar, mas eu não tinha força. Então quando eu cheguei, os vícios pararam também, os vícios cessaram, e o meu relacionamento com os meus familiares também se transformou. Eu passei a amar meu pai e a minha mãe, né? O meu relacionamento com eles ficou muito mais afetuoso, com os meus irmãos também. Hoje eu me dou muito bem com os meus irmãos, e Deus foi transformando tudo isso, né? Aprenda como ser forte, como cuidar da sua relação com Deus e vencer pensamentos e problemas que tendem a desanimá-lo. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E é isto que nós temos mostrado aqui, os problemas, mas também mostramos a solução, a saída. E você, até quando vai ficar somente acompanhando pela televisão? Está na hora de você dar um passo de fé, está na hora de você apresentar a sua vida diante do justo juiz, do altar do Deus de toda a terra, Criador de todas as coisas, a fim de que essa mudança também venha acontecer na sua vida. Eu queria deixar à sua disposição a nossa central de atendimentos através do 48-3216-6162 e também do 11-3573
3500 pelo WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco agora, nós estamos prontos para te ajudar. Pastor Pablo, não são poucas as pessoas que têm feito uso da central de atendimentos, têm recebido orientação, aconselhamento, um norte, uma direção para saber o que fazer. É verdade, bispo, e temos pessoas preparadas para poder ajudar você em qualquer problema que você está enfrentando. A Kátia envia: peço oração pela minha saúde. Estou tomando medicamentos controlados e não aguento mais isto. A Valéria sente dores no corpo constante e pede ajuda em oração, pois os remédios já não estão mais resolvendo. Segue ligando ou enviando a sua mensagem de áudio ou texto que nós iremos lhe ajudar. Você vai agora acompanhar a história da Ada. Veja o que ela teve que vencer para que finalmente o vazio, a tristeza, a angústia que estava dentro dela acabasse e hoje o Espírito de Deus, sim, o Espírito Santo, habitasse em sua vida. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar um ressentimento que eu guardei por muitos anos dentro de mim. Tinha outras coisas que eu já tinha deixado, né? A mentira, a hipocrisia, mas o ressentimento, não, eu não tinha deixado. Era o que estava mais difícil para eu sacrificar. Eu havia sofrido um abuso e eu guardei isso por muitos anos dentro de mim. Eu não falei para ninguém. Pelo fato, né, desse abuso que eu sofri, eu fui procurar em outras religiões essa paz na alma que eu tanto queria. E quando eu achei que eu encontrei, eles falaram para mim que lá eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Eu tinha a letra, mas eu não tinha a palavra dentro de mim. Então a minha alma estava pedindo socorro. E na Igreja Universal eu aprendi que o Espírito Santo existe e que é possível ter ele dentro de mim. E aquilo ali, eu fiquei maravilhada e eu quis receber esse Espírito Santo. E ali eu estava disposta a tudo. Inclusive, perdoar mesmo uma pessoa que me machucou tanto lá no passado. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Aquela passagem sobre Nicodemos. Eu me senti como ele, que eu conhecia a palavra, mas não havia nascido de novo. Até que em uma reunião, eu lembro como se fosse hoje, né? O pastor começou a busca, né, pelo Espírito Santo, e ali eu vi o quanto Deus é misericordioso. Eu nasci do Espírito, então eu saí dali diferente, veio uma alegria, inexplicável. Só quem recebe o Espírito Santo sabe como que isso é forte, é diferente de tudo que eu procurava. E essa paz veio para sarar todas as feridas, né? E o Espírito Santo, ele testificou que ele é o Consolador. Porque após um tempo, eu tive uma perda, né? Eu perdi o meu filho, mas assim, Deus esteve o tempo todo comigo. O Espírito Santo, ele me deu força, ele me abraçou, ele me sustentou e ele está comigo até hoje. De fato, né? Eu nasci de novo, porque hoje eu sou uma nova Ada, feliz, completa, e hoje eu tenho para passar para outras pessoas o Espírito Santo que está dentro de mim. O excesso de informação é um problema crônico da nossa sociedade. E talvez seja essa a razão do seu constante cansaço. Notícias. O crime foi registrado. Atualizações nas redes sociais. Uma infinidade de outros conteúdos incessantemente despejados sobre você. É hora de diminuir o volume do mundo e direcionar sua atenção para as coisas do alto, para receber o batismo com o Espírito Santo.
Jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao Espírito Santo. Saiba como participar em todos os templos da Universal. Hoje a Ada é uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. Como está escrito neste texto aqui, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Ela testemunhou de sua transformação. No final do testemunho dela, ela disse: hoje eu sou uma nova mulher, porque o Espírito de Deus habita nela. Os ressentimentos ficaram para trás, ela conseguiu perdoar, ela conseguiu se livrar do seu passado. E mesmo passando por uma situação difícil que todos nós enfrentamos, com a perda do seu filho, ela não se desesperou, porque o Espírito Santo a consolou. É isso que Deus quer fazer com você. Por isso, hoje, quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos vivendo a noite do Espírito Santo, especialmente às 7 da noite. Você que tem fome e sede da presença de Deus, você que quer preencher o vazio da sua alma, você que diz: meu Deus, o que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Venha, participe, a palavra vai falar com você, Deus vai te dar a direção, Ele vai mostrar para você o caminho e aí você tomando a decisão, certamente esse vazio, essa tristeza, essa angústia que nada resolve, vai acabar de uma vez por todas. E hoje nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Em todos os horários, você vê os horários aí no seu televisor, mas especialmente às 7 da noite. Você que está aqui em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, participe. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Você está em outra cidade? Então acesse agora universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto de você. Se você está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Santa Ceia do Senhor. Hoje nós estamos vivendo a última quarta-feira do Reino de Deus, neste mês do Reino de Deus, trazendo temas muito fortes e estamos vivendo também o jejum de Daniel. Venha se fortalecer, venha preencher o vazio da sua alma. Você tem sede de Deus, sabe? Aquilo que você tem buscado em tantas coisas e pessoas e nada resolveu, é porque você tem sede de algo muito além, muito maior do que você possa pedir ou imaginar. O próprio Espírito Santo. Ele é o único que pode preencher o vazio da sua alma. E falar em vazio foi o que aconteceu com Luiz, que tentou, através de coisas e pessoas, inclusive de caminhos errados, encontrar a verdadeira felicidade, satisfação e realização. Mas só levou ele para o fundo do poço. Até que um dia ele recebeu uma oportunidade, como você está recebendo agora. Acompanhe. De socorrista, uma pessoa que salvava vidas, eu virei uma mula do tráfico internacional de drogas. Tudo começou com uma decepção amorosa que eu tive, né? Uma pessoa que eu coloquei num pedestal muito alto e quando essa pessoa me traiu, eu quis morrer. Então eu fiquei uns 2 anos em depressão, 2 anos trancado no quarto, passava a noite bebendo e o dia dormindo. E o uso incontrolável de cocaína. Eu usava muito a cocaína. E esse dia aqui, eu não lembro como eu cheguei em casa. Eu não lembro. Eu não lembro como eu subi essa escada. Quando eu acordei, eu vi essa foto do meu celular e as pessoas desse local onde eu morava, elas riam de mim. Elas zombavam muito de mim. Eu era motorista do SAMU, concursado, e até que um dia eu perdi tudo e eu estava bebendo posto de gasolina. Eu conheci um rapaz que tinha passado um tempo preso na Espanha, e ele me fez o convite, perguntou se eu tinha coragem de levar droga para outros países. E eu estava naquela situação ali, sem nada, eu já tinha perdido tudo. Falei, eu vou encarar isso aqui também. Então eu fui instruído a como transportar droga. E depois disso eu fui para a fronteira, né, com a Colômbia. Atravessei a fronteira e conheci um colombiano. E ele me entregou uma mala com droga.
E eu peguei essa mala lá na Colômbia e vim seguindo viagem, né? Passando pelo aeroporto de Tabatinga, Manaus, Belém, até seguir para Portugal. E a primeira viagem deu certo, fui para Suíça também, depois fui para Espanha. E quando eu comecei a viajar, eu vivi uma vida de aparência. Como essa foto aqui. Que as pessoas me viam dessa forma, me viam andando de carro, me viam em baladas, cercado de pessoas, mas eu era uma pessoa muito vazia. E eu decidi pegar outra mala. E essas pessoas, quando eu voltei para Manaus, essas pessoas não deixaram eu ver minha família, me deixaram trancado no hotel, sem contato com ninguém. E até então eu não sabia para onde eu estava indo. E quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu fui abordado por um policial federal e eu fui preso aqui. E esse policial federal, quando ele me abordou, ele disse o seguinte: eu tenho que te segurar aqui. Aquelas pessoas que estão ali atrás, eles queriam que você embarcasse. Mas eu decidi te segurar aqui. O senhor estava indo para onde? Eu estava indo para Abu Dhabi, com destino Filipinas. Eu estava indo para um país de pena de morte, com uma conexão num país de prisão perpétua. Quando eu atravessei aquela gaiola, o gaiolão que falam, a ficha foi caindo, na verdade. Estava preso longe da minha família. E lá dentro do presídio, né, eu sempre estava ali, né, sem fazer nada. E quando eu comecei a ver o pessoal da UNP, né, os voluntários da UNP entrando no presídio. Só que aquilo me causava muita raiva, porque eu tinha muita raiva da igreja. Eu tinha muita raiva do trabalho. Eles estavam ali orando, estendendo a mão, e quando eles viravam as costas, eu falava: esse pessoal só serve para roubar, rouba os outros lá fora, daqui a roubar a gente aqui dentro. Mas eu não tinha nada para eles roubarem de mim lá dentro. Não tinha nada. Mesmo tendo tanta raiva da igreja, eu tinha muita raiva do trabalho, eu ganhei uma Bíblia. E eu fui para outro presídio no interior de São Paulo. E quando cheguei no presídio para participar de um culto, me deparei com o mesmo pastor que faz o trabalho aqui na capital, lá no interior de São Paulo. E quando acabou aquela reunião, aquele pastor me reconheceu, do presídio anterior. E ele foi lá falar comigo e ele me deu uma palavra. Ele falou para mim o seguinte: se você não tem força para vencer isso daí, eu tenho. Essa luta é minha agora. Aquilo ali me entrou de uma tal forma, porque aquilo eu nunca ouvi de ninguém no mundo. E teve um propósito dentro do presídio, do Tribunal de Deus. Eu fui lá no altar e peguei. Eu tenho fé que eu vou entregar lá fora. Eu não ia sair de saidinha. Durante a semana desceu mais uma lista lá na unidade que eu tava, e tava o meu nome lá. E eu saí na saidinha e fui para a igreja. Fui entregar o meu voto. Passou o tempo do período de saidinha, voltei pro presídio e cada vez mais me firmando. Até que um domingo, eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de novembro, foi transmitida uma reunião do Templo de Salomão naquele presídio. Eu costumo dizer que eu não vim pro templo, o templo foi até mim no presídio. Aquilo, para minha surpresa, a reunião era transmitida com o Bispo Macedo. E eu lembro que foi uma palavra, aquela palavra mudou a minha vida. Da Bíblia, por favor. Claro. Aquela palavra, eu lembro como se fosse hoje, que está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Eu lembro que naquela manhã o bispo falou bem assim: se você é uma dessas pessoas, Deus te escolheu. Naquela hora meu coração se alegrou. E quando ele falou: se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente. E eu fui correndo. Falei: meu Deus, eu te entrego a minha vida. Eu não aguento mais isso. E eu lembro que eu apontei pro pastor. Eu falei: meu Deus, se o senhor me tirar daqui, eu vou vestir essa camisa que esse pastor tá vestido. O mesmo pastor que eu chamava de ladrão. E naquele dia eu tive paz. E por coincidência, nessa mesma época, a minha mãe já estava na igreja lutando por mim. E chegou a época da Fogueira Santa. E a minha mãe foi pro altar. Depois ela me contou que ela pegou o meu processo, colocou no envelope e pediu a Deus para que me transformasse naquele presídio. Se eu saísse de lá transformado. E dentro do presídio eu também estava na fé.
E eu fiz um voto com Deus também. Eu fiz o meu sacrifício lá dentro. O que você queria? Eu queria uma mudança de vida. Eu já não queria mais ser aquela pessoa. Eu não queria mais ser aquele Diego. E quando eu menos esperei, eu estava chegando do trabalho, meu nome estava lá, no alvará. E quando eu saí de Liberdade, eu não podia ir em outro lugar. Eu fui para a igreja. Fui procurar o altar. E lá eu completei o meu voto. O voto que eu comecei lá dentro do presídio, de entregar a minha vida, de querer uma vida nova. Eu lembro que na frente do altar eu falei para Deus, eu já te entreguei tudo, o que mais falta? E eu comecei a buscar. Naquele dia eu recebi o abraço do Espírito Santo. Naquele dia o Espírito Santo me abraçou. E como foi uma alegria tão grande, foi uma paz, era uma mistura de riso com choro, a vontade de falar de Jesus para todo mundo. E naquele dia eu tive a certeza disso. E para provar se eu tinha recebido realmente o batismo com o Espírito Santo, veio o batismo de fogo. Foi na noite, eu estava trabalhando e eu recebi uma abordagem policial. Até então, tudo indicava que eu ia ser liberado. Até que descobriram que tinha um mandado de prisão para mim. E eu fui pro presídio. E quando eu cheguei nesse presídio, eu questionei bastante, porque eu questionei Deus, porque eu não entendi por que eu estava lá. E veio a pandemia. E a igreja foi proibida de entrar. Foi proibida as visitas. Até então eu ainda não tinha entendido o propósito. E nesse dia eu entendi. E foi a época que eu tive que arregaçar as mangas e ganhar alma dentro daquele presídio. Toda a oportunidade que tinha, porque toda a tarde a gente assistia a reunião diretamente do Templo de Salomão na TV. Então eu conseguia reunir os presos numa cela para assistir a reunião do templo. E ali eu pude ver o cuidado de Deus comigo ali dentro. Ali eu pude ter certeza do meu batismo com o Espírito Santo. Durante esse um ano a gente tinha um apoio do Grupo UNP com o jornal, com a Bíblia, com o livro, com os kits de higiene. A gente não ficou desamparado naquele ano lá. E chegou o meu alvará. Eu não deixei o espírito da cadeia entrar dentro de mim. Eu levei o espírito que estava dentro de mim para a cadeia. E hoje eu trabalho como pintor, trabalho por conta própria, tenho meu nome limpo, tenho o amor da minha família. Eu sempre que posso vou para Manaus visitar minha família, tenho o amor deles. Hoje eu posso não ser rico, mas eu tenho paz, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não desisti. Eu orei muito, a minha fé, através da minha fé, ele está onde está hoje. Não desista, siga firme, porque Deus é com ele. E eu amo muito meu filho. Não foge, né? E hoje, graças a Deus, né? Graças ao voto que ela fez, né? A Fogueira Santa que ela fez, o voto que ela fez da Fogueira Santa, ela me colocou no altar. E hoje ela pode me ver servindo a Deus no altar. E isso me fortalece cada vez mais. E por isso que cada Fogueira Santa eu vou com mais força. Não tem preço que pague o que o altar faz na nossa vida. O altar não deve nada para ninguém. E eu sou prova disso, né? E a minha família também. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus de justiça. Por pior que seja o estado do ser humano, quando ele finalmente se volta para Deus, de todo o coração, Deus se deixa achar por ele. O Luiz teve o seu encontro com Deus na cadeia. Deixou a vida de injustiça, clamou pela misericórdia e, através da misericórdia de Deus, ele encontrou a justiça divina. Se você tem fome e sede de justiça, esta Fogueira Santa é para você. Em dado momento da reunião, vamos falar a respeito do tema. E aí, caberá a você tomar uma decisão. Aliás, a primeira decisão que você tem que tomar é de vir
ao justo juiz, ao juiz de toda a terra. Aquilo que ninguém tem podido fazer por você, ele tem poder para fazer. Logo mais às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em uma igreja universal mais perto de você. Você vai agora acompanhar uma matéria que mostra um pouco do muito que acontece aqui aos domingos na concentração de fé e milagres. E voltaremos orando por todos. Um domingo para renovar as forças. Assim foi o domingo do fortalecimento. A reunião do fortalecimento, ela traz a força que Deus dá para ela resistir dia a dia ao pecado. E as pessoas que estão em busca de Deus, que ainda não têm o Espírito Santo, elas conseguem resistir até que Deus conceda o Espírito Santo. E para as pessoas que têm o Espírito Santo, é o revigoro, né? É o revigor através, se a pessoa está passando por alguma luta, está passando por alguma dificuldade, e mesmo assim ela tem o Espírito Santo, essa reunião serve para fortalecer. O problema não é sofrer uma injustiça, mas é como você reage à injustiça que você está passando. Qual é a sua reação? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua atitude diante da injustiça? Muitos jogam a toalha, muitos desistem da fé, muitos desanimam, muitos se entregam. E você? Com tantas dificuldades que enfrentamos nos dias de hoje, é comum, em alguns momentos, nos sentirmos fracos e impotentes. Entretanto, temos a chance de buscar em Deus forças para seguir em frente e vencer as adversidades. Eu estava numa depressão profunda que já vinha da vida toda, desde que eu me conheço por gente, porque desde que a minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, ela me rejeitou. Então eu fui crescendo amarga, triste, com raiva das pessoas. Desde que eu me conheço por gente, eu queria tirar a minha vida, eu queria sair desse mundo, porque não fazia sentido eu estar aqui. Eu não tinha a vontade de viver. Eu conheci a pornografia dentro da minha própria casa, né? Foi florescendo coisas que não deveriam florescer. E aí eu encontrei ali na pornografia o refúgio para aquele vazio que tinha dentro da minha alma. Mas era momentâneo, porque logo passava. O fundo de poço foi quando eu conheci a prostituição. Por influência de amizades, amigos, amigas que eu conheci, me levaram à prostituição. Me relacionei com a cocaína, né? Usei a cocaína, conheci a cocaína, me aprofundei no álcool, me aprofundei na cocaína. E aí foi ladeira abaixo. Eu cheguei carregada na igreja pelo próprio Deus, porque eu já estava decidida a dar cabo da minha vida. Que diversas vezes eu tentei tirar a minha vida e eu não consegui. E aí eu cheguei assim, né, totalmente destruída. Eu botei a palavra de Deus em prática, né? Eu passei a obedecer ao que Deus me pedia. Hoje eu não preciso de drogas, hoje eu não preciso de pessoas, hoje eu não preciso de coisas para ser feliz. Hoje a Milene, ela tem o prazer, a maior alegria minha hoje é poder falar de Jesus para as pessoas. Essa é a minha alegria hoje. Venha buscar esta força para superar os seus limites. Participe neste domingo da concentração de fé e milagres, às 7h, às 9h30 e às 18h. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Neste domingo, dia 29 de junho, o domingo dos impossíveis. O que tem sido impossível para você não é impossível para Deus. Traga o seu caso impossível para aquele que tem poder de transformar essa situação. Tá certo? Agora eu queria que você fechasse os seus olhos, se for possível. Se você tem um copo com água, pegue agora em suas mãos, eu vou te abençoar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as mãos. E peço por todos os que participam desta oração, de perto ou de longe, quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba o alívio imediato, a cura, a libertação, a paz. E tenha forças, coragem, ânimo para te buscar no dia de hoje. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Beba da água agora com fé, crendo que Deus ouviu a sua oração. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.